Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre os motivos pelos quais eu escolhi fazer o estágio na África do Sul. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Assim, a África do Sul no momento não estava nos meus planos porque eu acreditava que eu não estava preparada para ir para lá. Porém, após uma desilusão em relação a uma bolsa que eu havia conseguido, porém não cobria todas as despesas da viagem, né? Isso dificultou bastante, me chateou bastante e eu pensei comigo mesma, não, deve ter algum outro lugar para fazer a mesma coisa e por mais tempo e talvez pela mesma quantidade de dinheiro ou até mesmo menos. E eu lembrei da África do Sul, que sempre foi meu sonho, e pensei, vou pesquisar. Eu conheço alguns pesquisadores que eu admiro da África do Sul e eu já sabia de alguns institutos de pesquisa que aceitavam estagiários para fazer pesquisa com marcação, com soltura de tubarões e raias, e era uma coisa que me interessava muito e era exatamente o que eu ia fazer nesse outro país que eu havia ganhado a bolsa, porém não tinha condições nenhuma em relação a custo-benefício de fazer o curso que foi me ofertado, que eu fui selecionada após a seleção, né? Então, também tem a questão do custo-benefício da África do Sul. O custo-benefício da África do Sul é muito bom. Felizmente e infelizmente a moeda deles é muito desvalorizada, o que torna os intercâmbios, os estudos lá muito baratos para pessoas do Brasil e para pessoas que utilizam dólar, principalmente. $1 equivale a 14 rands, se eu não me engano. E R$1 brasileiro equivale a quase 4 rands. Então você consegue ter um bom dinheiro lá, você consegue viajar com um pouco de dinheiro e fazer bastante coisa lá. E eles aceitam dólar também, pelo que eu já pesquisei, mas principalmente o rand sul-africano, né? E, enfim, a questão principal que me motivou a fazer o estágio na África do Sul, farei o estágio na África do Sul, os animais mesmo. Lá tem espécies, assim como tem aqui no Brasil, mas que lá é muito mais fácil de você trabalhar, porque eles já têm todo o equipamento, tem toda a estrutura de um instituto para fazer pesquisa, para você conhecer os laboratórios, tem os barcos, tem todo o equipamento, tem todo o preparo para receber estudantes de fora, para aprender essas técnicas que às vezes é difícil de conseguir aqui no Brasil, uma estrutura desse nível, e que às vezes você só consegue ter acesso a elas num mestrado, num doutorado, num pós-doutorado. Não é todo mundo que já consegue, assim, de primeira ter os contatos e estudar num local que seja propício para essas atividades. E também o investimento na ciência não anda muito bem, então dificulta mais ainda alcançar esse objetivo de trabalhar com animais vivos e de uma forma não letal, com uma metodologia não letal, que você não precisa matar o animal para obter os dados e informações que possam ajudar mais ainda o animal e a proteger o animal, a conservar o animal, no caso, né? E é uma metodologia que eu acredito muito e eu quero aprender a trabalhar com isso e é um objetivo meu já há algum tempo. Então, esse é outro motivo para querer ir para a África do Sul.
E toda a questão cultural da África do Sul também é uma coisa que me interessa bastante. Tiveram momentos muito terríveis na história do povo da África do Sul, mas eu acredito que ao longo desses últimos anos eles estão evoluindo bastante e não tem como esquecer o que aconteceu, mas você tem como utilizar o que aconteceu pro bem, para você mudar. E é uma coisa que eu admiro muito neles, principalmente a população negra, que foram os afetados da história ao longo dos anos do apartheid. E me desculpe se eu falei errado, mas era a época que houve a segregação entre brancos e negros, em que brancos não podiam, quer dizer, em que negros não podiam frequentar lugares que brancos frequentavam, que tinham banheiros separados para negros e brancos e assim por diante. E hoje em dia tem toda essa questão de já ter acabado o apartheid e os brancos e negros conviverem juntos, vivendo no mesmo local, visitando os mesmos locais, brancos e negros podendo usar o mesmo banheiro, que é uma coisa que você pensa que é tão simples e que é tão absurdo ter tido uma época tão recente que as coisas aconteciam assim, separados. São diversos os motivos pelos quais eu optei fazer esse estágio na África do Sul. Eu citei só alguns e eu espero durante a viagem poder mostrar para vocês o porquê esse país merece ter mais atenção das pessoas. As pessoas acham que a África é só pobreza, que é só sofrimento, que é só morte, que é fome, que é miséria. Existe também essa parte na África, mas isso não significa que é o todo. E isso não significa que lá possa ser um país desenvolvido, pessoas trabalhando e vivendo normalmente. E porque é uma coisa que eu escuto bastante. As pessoas acham que África é só safari, que é só filme do Rei Leão, que é só elefante, que é só leões, sabe? Que é só uma savana, que não existe mar cercando a África. Por incrível que pareça, eu já escutei isso. Tudo bem que não é culpa de muitas pessoas, porque as pessoas geralmente não têm interesse em países como a África, mas são umas coisas tão básicas que eu espero poder desmistificar isso na cabeça e no coração das pessoas, porque isso é uma coisa que também vai pro coração. E, enfim, eu demorei um pouco para gravar esse vídeo, porque aconteceram diversas coisas durante essas últimas semanas, e eu estava um pouco preocupada com relação à viagem, se eu conseguiria mesmo fazer a viagem, então eu não queria gravar um vídeo falando sobre os motivos pela minha viagem para a África do Sul, sendo que eu não tinha certeza se eu ia mesmo para a África do Sul. Então, agora que as coisas estão mais certas, que estão mais confirmadas, que eu já tenho algumas coisas compradas, né, como a passagem, que é muito importante, como a primeira parcela do estágio, eu já consegui o dinheiro, com muito sacrifício a gente conseguiu juntar o dinheiro e fazer o pagamento, e agora estamos na batalha para conseguir os 50% restante que faltam pagar do estágio. E é isso, eu também andei um pouco desmotivada por algumas questões que aconteceram, mas agora já estou bem, tirei uns dias de férias, mesmo não conseguindo descansar 100%. A minha cabeça estava sempre na viagem, sempre pensando no que eu tenho que fazer, no que eu posso fazer, e eu também estava tentando estudar bastante em relação ao canal, o que eu posso fazer, como que eu posso editar, o que eu tenho que fazer e eu ainda não sei. E então é isso, eu espero que vocês me perdoem pela demora
E agradeço de coração a todos que estão comprando as camisetas, os adesivos, a todos que já compraram, a todos que estão divulgando o meu link da campanha no site da Kikante. Agradeço de coração também a todos que estão me ajudando no apoio psicológico, que não me deixam desistir desse sonho, que não deixam desistir de tudo isso que pra mim às vezes é uma coisa doida da minha cabeça, que eu coloquei isso na cabeça e eu quero isso e eu vou lutar até conseguir. E claro que tem os altos e baixos, e às vezes você quer desistir e todos os dias é uma luta pra você, pra eu lembrar no caso, né, tô falando de mim, todos os dias é uma luta pra eu não esquecer o motivo pelo qual eu quero isso. E o porquê eu quero isso. Não é só pra mim. Tudo isso, esse canal, as camisetas, os adesivos, todo esse projeto Tubarão é muito mais do que um projeto pessoal para engrandecimento pessoal. É muito mais pelos animais do que por mim. Por mais que existam pessoas na área que buscam mais o sucesso pessoal, eu busco bastante a evolução espiritual e a conexão com os animais. Pode parecer bobagem, sei que tem gente que vai rir, que vai achar graça, que vai dar dislike no vídeo sem nem ter assistido isso daqui, mas eu tô desabafando aqui, falando a verdade. Eu acredito muito no que eu quero fazer para ajudar os animais. Então, obrigado a todos que estão assistindo. Se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.